Eu quero, nesse momento, apenas recapitular com vocês o que nós estudamos até agora. Nós vimos que Paulo, ele desejava ir até a Espanha, iniciar mais uma missão, mais uma caminhada missionária, e, para isso, ele precisaria da igreja de Roma. Só que havia em Roma desconfianças acerca da pessoa do apóstolo. Muitos diziam que Paulo havia se apropriado do título de apóstolo para receber algum benefício da igreja. Outros diziam que ele era contra a lei de Moisés, falava mal de Moisés. Então Paulo era visto com muita desconfiança pelos romanos, pelos crentes romanos. E Paulo sabia da importância que a igreja tinha nesse momento de sua vida, quando ele pretendia ir até a Espanha pregar o evangelho de Jesus. Ele então escreve a carta, ele primeiramente se apresenta como servo, como aquele que foi chamado para ser apóstolo. Dos versículos 2 a 7, ele apresenta o seu evangelho, nós vimos isso semana passada, aquela síntese que ele fez tão precisa do evangelho, mostrando que Jesus era descendente de Davi, que Jesus era homem, que Jesus havia ressuscitado e que ele viria na glória. Então Paulo faz uma síntese do seu evangelho. Agora, dos versículos 8 a 15, Paulo se concentra em falar aos romanos. E eu gostaria de pensar com você primeiramente sobre os versículos 8 e 9, que diz o seguinte: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Preste atenção numa coisa que eu entendi aqui. A igreja de Roma era uma igreja poderosa, era a igreja mais importante daqueles tempos. Ela ficava na cidade de Roma, que era a capital do império mais poderoso do mundo. E os romanos, eles estavam crendo em Cristo, compondo a igreja, em meio a um ambiente totalmente inóspito. Roma perseguia os cristãos, os judeus perseguiam os cristãos, eles estavam realmente crescendo em meio a muitas dificuldades, num ambiente de rejeição, num ambiente duro, duríssimo, porque a religião cristã não era uma religião reconhecida pelo Império Romano, e isso fazia com que os cristãos precisavam existir na cidade de maneira clandestina. Então Paulo sabia das dificuldades da igreja, mas aquela igreja tinha uma característica extraordinária. Paulo vai dizer que em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Num tempo que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha radiodifusão, não tinha ondas de TV, não tinha nenhum veículo de comunicação que acelerasse o processo. Paulo diz que a fé dos romanos era conhecida no mundo todo. Os romanos eram reconhecidos por sua fé. Eles eram reconhecidos pela maneira como viviam a sua fé diante do mundo. Onde quer que Paulo fosse, nas suas viagens missionárias, ele ouvia falar da igreja de Roma. E é por isso que ele agradece a Jesus Cristo por aquela igreja. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando na nossa igreja. Como nós somos conhecidos em Pará de Minas, irmãos? Quando falamos Primeira Igreja Batista em Pará de Minas, as pessoas identificam o que em nós? Eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu concordo com quem fala isso, mas eu sempre ouço muitos elogios à igreja. Muitos elogios. As pessoas que conversam comigo elogiam muito a igreja. Existem pessoas que já elogiaram a igreja para mim no tocante à sua ordem. Houve pessoas que falaram comigo que gostam demais dos cultos, porque os cultos são realizados com ordem e decência. Há pessoas que chegaram perto de mim e elogiaram o louvor da igreja. Há pessoas que já chegaram perto de mim e falaram da nossa liturgia, gostam do jeito como conduzimos o culto. Há pessoas que já me falaram do próprio ministério infantil,
que ficam impressionados com a desenvoltura das nossas crianças. Nós somos reconhecidos nessa cidade por muitas questões. Mas cá entre nós, eu gostaria tanto que alguém chegasse perto de mim e falasse assim: pastor, eu admiro a fé da sua igreja. Esse tem que ser o nosso objetivo. Sabe por quê, irmãos? As duas coisas mais importantes de uma igreja, eu já falei isso de outras maneiras para vocês, mas eu vou repetir. As duas coisas mais importantes que nós temos na igreja, não necessariamente nessa ordem, primeiro, as pessoas que estão nela. Nada pode ser mais importante na igreja do que pessoas. Nada pode ser mais importante do que pessoas. Nada pode ser mais importante para nós do que a irmã Dacimar, do que o irmão Getúlio. Nada era mais importante para nós do que o irmão Olavo, por quem oramos e oramos muito e nos abençoou tanto enquanto esteve entre nós. Nada pode ser mais importante para mim do que o irmão Carlos. Se eu tiver que deixar, e eu sei que o Ministério de Administração concorda comigo, se eu tiver que deixar uma reforma no templo para atender a emergência de um irmão, nós vamos deixar a reforma do templo e vamos atender a emergência de um irmão, porque pessoas estão acima de qualquer coisa. E a outra coisa que uma igreja tem é a sua fé. Uma igreja tem que ser reconhecida pela sua fé, por aquilo que ela crê, por aquilo que ela defende, por aquilo que ela vive. Eu oro para que Deus um dia coloque alguém diante de mim que me fale assim: pastor Alex, Pará de Minas inteira conhece a fé da primeira igreja batista. Esse tem sido o meu desejo. Eu agradeço a Deus por todos os elogios que nós recebemos. Eu fico feliz. Mas eu quero que um dia alguém chegue perto de mim e fale: olha, pastor Alex, eu estou impressionado com a fé da sua igreja. É isso que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo: eu dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo agradece a Deus pela igreja de Roma, porque era uma igreja extremamente importante para a cristandade. Sabe o que é ser uma igreja importante? Eu estava ontem nas reuniões da Aibon, lá em Divinópolis. Eu estava na reunião da Aibon, tivemos 3 reuniões ontem, 2 de manhã e 1 à tarde. E eu estava vendo algumas coisas e pude perceber como nossa igreja tem sido importante para a Aibon. É claro que nós não podemos fazer mais do que estamos fazendo, mas como a Aibon precisa da nossa igreja. Para aqueles que não sabem, a Aibon é a Associação de Igrejas Batistas do Oeste de Minas. Como eles precisam de nós. E eu quero, irmãos, que nossa igreja seja uma igreja relevante e necessária na vida das pessoas. Num tempo onde, infelizmente, muitos têm trazido escândalo para o Evangelho, eu quero que minha igreja seja uma igreja necessária. Eu preciso de vocês. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês e por vocês existirem na minha vida, porque eu preciso de vocês. Eu não consigo viver o meu cristianismo sem a igreja. Eu não sei como alguns conseguem, se é que conseguem. Não existe como você viver o cristianismo, viver diante de Jesus sem a igreja de Jesus. A igreja pode ter todos os defeitos, todos os problemas, mas ela é necessária. A igreja de Roma era uma igreja necessária naquele contexto. E Paulo agradeceu a Deus por ela. Você tem agradecido a Deus pela sua igreja? Você ora pela sua igreja? Porque Paulo diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha. Olha só, Paulo pega Deus como sua testemunha de que incessantemente faço menção de vós. Paulo orava por aquela igreja o tempo todo. Paulo, o tempo todo, colocava a igreja de Roma nas suas orações. E meu irmão, minha irmã, você precisa colocar a sua igreja nas suas orações. Nós precisamos orar pela igreja.
Precisamos orar para que Deus nos use, para que Deus nos capacite, para que possamos realmente fazer a diferença em todos os aspectos. Precisamos orar pelos ministérios da igreja, precisamos orar pela vida financeira da igreja, precisamos orar pelo pastor da igreja. Como eu careço das suas orações. Como eu careço das suas orações. Eu não vou perguntar quantos aqui oram por mim, claro que não, mas eu preciso que vocês orem por mim. Me coloquem diante de Deus em oração. Paulo fazia isso principalmente por uma igreja que ele nem conhecia. Embora ele conhecesse alguns membros da igreja, ele não conhecia toda a igreja. E a igreja não o conhecia. Mas mesmo assim, olha que coisa interessante, mesmo assim, Paulo colocava a igreja de Roma nas suas orações. E nós precisamos, irmãos, embora tenhamos as nossas diferenças, orar também pelas igrejas de Jesus que estão espalhadas por esse mundo afora e que precisam também ser fortalecidas para que o evangelho continue avançando. Porque nós sabemos que existem várias agências de Jesus espalhadas pelo mundo. Será que nós temos orado pela igreja de Cristo? Como Paulo aqui ora. Então aqui eu percebo a relevância da igreja, essa fé admirável que a igreja tinha, a ponto de receber elogio de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Paulo estava elogiando a igreja. A igreja era tão contagiante, era uma igreja que chamava tanta atenção, era uma igreja tão útil para o evangelho, que Paulo estava orando, agradecendo a Deus pela vida da igreja. Irmãos, igreja não pode ser empecilho. Igreja não pode ser uma pedra no sapato. Igreja não pode ser um estorvo. Igreja tem que ser bênção. É isso que eu quero para a minha igreja. As pessoas que chegarem aqui sejam abençoadas pela igreja. É claro que nem todos que aqui chegam vão se sentir à vontade, porque vão ouvir uma mensagem que os confrontará. E nem todo mundo quer ser confrontado. E aquele que não quer ser confrontado, aquele que não quer ser mudado pelo Senhor, ele vai sair falando mal da igreja, com certeza. Ele vai dizer que ali a mensagem é muito dura, que a mensagem é muito enérgica, que ali é isso, que ali é aquilo, porque não querem mudança. Mas, irmãos, eu peço a Deus que nossa igreja seja uma igreja tão relevante, que quando as pessoas nos visitarem e as pessoas estiverem conosco, elas saiam com vontade de voltar. É por isso que nós temos que nos esforçar e valorizar pessoas. Pessoas. Vamos nos tornar uma comunidade atraente, uma comunidade cativante, irmãos, para que o mundo veja que a nossa fé não é apenas um conjunto de regras, a nossa fé é viva. Como era viva a fé da igreja de Roma, a tal ponto de o mundo todo conhecer a fé daquela igreja. Que coisa maravilhosa. Eu não sei qual seria o teor da carta de Paulo hoje à igreja de Roma. Talvez hoje ele escreveria uma carta diferente. Mas naquele tempo ele escreveu uma carta e ele fez questão de dizer: olha, eu agradeço a Deus por vocês. Agradeço a Deus por vocês, porque em todo o mundo eu ouço falar de vocês. Eu faço menção de vocês diretamente nas minhas orações, constantemente, porque vocês são importantes. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos, e aqui eu não posso deixar de falar isso, é o poder que o evangelho tem. Que coisa maravilhosa é o evangelho. Gente, pensa comigo. Paulo, um fariseu, arrogante, presunçoso, um assassino, que matava cristãos, que arrastava os cristãos pelos cabelos e os prendia. Um fariseu que contribuiu para que a igreja sofresse grandes perdas. Um homem dominado pelo ódio e pelo extremismo religioso, teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco e foi tão transformado por ele, mas tão radicalmente transformado, que agora esse homem está agradecendo a Deus por uma igreja, amando aquela igreja, porque ele amava a igreja de Jesus Cristo. Era um homem pacífico, um homem que antes incessantemente lutava contra a igreja, agora incessantemente ora por ela.
Dá para imaginar isso? Que poder o Evangelho tem. Por isso nós não temos outra coisa para oferecer para o mundo a não ser o Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, eu não me envergonho desse Evangelho. Se você prega qualquer outra coisa que não seja Evangelho, você está simplesmente mantendo as pessoas num obscurantismo espiritual. E o que você prega muitas vezes não é capaz de mudar e modificar a estrutura de ninguém. Mas quando você abre a palavra de Deus e prega o evangelho puro e cristalino das Escrituras, você está contribuindo, meus irmãos, e é aqui que mora, é aqui que habita, é aqui que acontece o verdadeiro milagre, porque para mim, eu não sei para você, mas para mim não existe milagre maior do que você vê alguém que antes estava fora da presença de Deus, agora está dentro da presença de Deus. Antes alguém estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Me fala se tem um milagre maior do que esse. Talvez na nossa igreja você não vai encontrar curas e milagres e coisas sobrenaturais, mas o maior milagre você vai encontrar. Porque você verá pessoas sendo transformadas, sendo modificadas, não por conta da oratória do pastor, ou por conta do ministério A, B ou C, mas por conta do evangelho. E foi esse evangelho que mudou esse homem a tal ponto de agora, ele não só é um cristão, mas ele ora pelos cristãos que antes ele perseguia. Que evangelho maravilhoso, irmãos. É por isso que quando você abrir a boca, pregue o evangelho. Fale do evangelho. Não apresente outra coisa a não ser o Evangelho. Nós não temos, irmãos, absolutamente nós não temos nada mais para oferecer para as pessoas do que o Evangelho, esse Evangelho que é capaz de transformar, de mudar radicalmente a nossa vida. Eu me lembro que quando eu era avesso ao Evangelho, eu odiava vocês. Eu era um que odiava vocês, odiava a igreja, odiava os cristãos, odiava os crentes. Mas eu precisava de algo, porque a minha vida ia de mal a pior, e eu ia ladeira abaixo, perdido, sem direção, sem sentido, dominado pelo ódio. Talvez não tão extremista como Paulo, mas dominado pelo ódio. Aí alguém chegou perto de mim e falou do evangelho, falou da graça de Deus, falou que Deus me amava, falou que Deus me perdoava, falou que Deus me dava uma oportunidade de mudar de vida. E eu entreguei minha vida a Cristo e fui mudado por Ele, irmãos. E hoje eu digo para você, ai de mim se não fosse o evangelho. É o que aconteceu com Paulo. Veja só. Eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós. Eu agradeço a Deus por vocês, porque eu faço oração por vocês o tempo todo. Gente, quem não ama, não ora. Você ora porque você ama. Quem ora incessantemente por alguém é porque ama esse alguém. Então Paulo aqui, ele está dizendo para essa igreja, ele está mostrando para essa igreja a importância da igreja, a relevância da igreja, e como a igreja era importante, principalmente para ele. A igreja é importante para você? Você sente que a igreja é necessária para você? Pastor, eu preciso estar na igreja. Ou a igreja para você é um complemento, você vai quando dá. Você vai para a igreja quando você tem condições de ir. A igreja está na sua lista de prioridades, a igreja é uma prioridade para você, irmão. Era para Paulo. E ele vai dizer no versículo 10, porque além de orar pela igreja, ele pedia a Deus outra coisa. Ele pedia assim, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos. Olha só, eu acho muito difícil amar de longe. É muito difícil amar de longe. Eu desejo ver-vos, eu amo vocês, vocês são importantes para o Evangelho, vocês são relevantes para o Evangelho, e eu
quero conhecer vocês, eu quero estar perto de vocês, eu quero ver vocês. Ouvir falar de vocês eu ouço muito, mas eu quero ver vocês. Eu quero estar perto de vocês. Eu quero estar com vocês. Isso é igreja, irmão. É proximidade. Isso é igreja. É comunidade. Você é importante para mim, eu sou importante para você. Eu amo, irmãos, o seu abraço. Vocês não têm ideia de como eu amo quando o Fernando me pega ali e me dá um abraço e um ósculo. Como eu gosto disso. Eu não sei como seria se eu saísse por aqui dando ósculo em tudo quanto é irmão. De repente não vai pegar bem para o irmão, eu respeito. Mas é uma coisa, proximidade. Sabe, por favor, não me privem. Não me privem de vocês. Não me privem do seu abraço. Não me privem da sua oração. Não me privem do seu aperto de mão. Não me privem. Pode me abraçar. Eu sou totalmente abraçável. Disponível. Porque eu não consigo amar de longe. Você consegue amar de longe? Eu te amo, mas fica por aí mesmo. Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou pedindo a Deus que, em algum tempo, pela vontade dele, me ofereça boa ocasião de ir ter com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu não quero ficar simplesmente ouvindo falar de vocês. Quero estar com vocês. Porque eu desejo fazer uma coisa, versículo 11. Eu quero comunicar com vocês algum dom espiritual. Eu tenho alguma coisa para oferecer para vocês, a fim de que sejais confortáveis. O versículo 12 ele fala assim, isto é, para que juntamente convosco eu também seja consolado. Paulo está dizendo para a igreja, eu tenho alguma coisa para oferecer para vocês, e sei que vocês têm algo para me oferecer também. É por isso que eu quero estar com vocês. Porque essa fé que todo mundo conhece, eu quero estar experimentando também os efeitos, os frutos dessa fé. Vocês têm algo para me oferecer. Todo mundo tem algo para oferecer para alguém. Às vezes você acha que não, mas um telefonema seu para alguém que está afastado faz toda a diferença. Um aperto de mão que você dá em alguém faz toda a diferença. Certa vez eu estava lá em Divinópolis, num trabalho, num lugar que eu já falei para vocês, chamado Carrapateiro. Era a Cracolândia de Divinópolis. E nós estávamos lá, e nós íamos toda sexta-feira para lá, levar janta para eles e pregar o Evangelho. E só se aproximava de nós pessoas que estavam numa situação deplorável, com um odor desagradável, que haviam dias que não tomavam banho, e tudo que essas pessoas queriam era um abraço. Vocês não têm ideia do efeito que um abraço produz numa pessoa. E nós abraçávamos aquela pessoa. E elas choravam, porque ninguém tinha coragem de se aproximar delas. E talvez eu, sem o Espírito de Deus, também, talvez não teria. Mas Deus nos levou naquele lugar e não sei quais são os planos de Deus, aquele trabalho terminou, mas Deus, Ele nos ensinou uma coisa muito interessante. Ninguém tem como amar de longe. Paulo amava aquela igreja e diz, eu quero estar com vocês, porque eu sei que tenho algo para oferecer para vocês, assim como vocês têm algo para oferecer para mim. Eu sei que vocês têm alguma coisa para me oferecer. Aí no versículo 13 ele fala assim, agora não quero, porém, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter com vocês, mas até agora fui impedido, para que também entre vós eu tenha algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo queria muito ir a Roma, mas alguma coisa estava impedindo Paulo de ir a Roma. Ele não estava conseguindo ir. E sabe quem é que estava impedindo Paulo de ir a Roma? Era Deus. Deus ainda não havia permitido Paulo ir a Roma. Agora, no coração de Paulo, ele queria o seguinte, ir em Roma, andar livremente pela cidade, visitar os cristãos, participar do culto com eles, participar da ceia com eles, abençoá-los.
colocar em prática todo esse projeto aqui, dos versículos 10 a 13. Mas é interessante que Deus disse não. Você vai para Roma, mas não desse jeito. Como foi que Paulo foi para Roma, gente? Ele foi para Jerusalém levar as ofertas que ele tinha recolhido na Ásia, chegou em Jerusalém, lá em Jerusalém ele foi preso, e preso ele chegou em Roma. Ele foi para Roma, mas não livre, leve e solto. Ele foi para Roma, preso, ficou numa prisão domiciliar, e cá entre nós hoje, eu e você podemos dizer com bastante alegria, ai de nós se Paulo não tivesse ido preso para Roma. A nossa Bíblia teria 4 livros a menos. E uma quantidade enorme, enorme, de gente teria ido para o inferno. Veja o que Paulo vai dizer aqui em Filipenses, capítulo 1, versículos 12 e 13. Aí você vai entender por que Deus levou ele preso. Porque Paulo era o quê? O que ele diz lá no versículo 1? Servo de Jesus Cristo, escravo. Deus faz em mim o que ele quer. Deus me conduz como ele quiser. Agora olha só Filipenses 1, 12 e 13. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quando Paulo chega preso em Roma, ele escreve 4 cartas: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, que são as chamadas cartas da prisão. E lá nessa prisão, ele evangelizou quase toda a guarda pretoriana, porque a cada 6 horas ele era acorrentado a um soldado romano. Dá para imaginar o que é você ser acorrentado a um homem que ora sem cessar e só sabe falar de Jesus? Quase toda a guarda pretoriana foi evangelizada, e essa guarda pretoriana levou o evangelho para dentro da casa do imperador. Olha o que ele vai dizer aqui em Filipenses 4, 21 e 22. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Olha que coisa, mas principalmente os que são da casa de César. Havia crentes dentro da casa do imperador. E que crentes eram esses? Crentes que foram evangelizados por causa daqueles que foram alcançados com as prisões de Paulo. Aí você entende por que Deus disse para Paulo: não, você vai, mas você vai do jeito que eu quero. Aí eu tenho uma frase que eu queria compartilhar com você. Eu vi essa frase, mandei ela essa semana para alguns privados aí. Veja só essa frase. Algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Se tem uma bênção na nossa vida, é quando Deus diz não. Eu entendo que Deus, por conta da minha forma de viver, Ele precisa sempre me responder satisfatoriamente. Você está enganado. Porque o amor dele por você vai levá-lo a dizer muitos nãos para você. Gente, olha o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de Paulo. O apóstolo Paulo, que orava a Deus: Senhor, me deixe ir a Roma, eu quero ir a Roma, eu quero conhecer aquela igreja, eu quero estar com aquela igreja, Senhor, me permita ir a Roma, eu quero ir a Roma, por favor, eu quero compartilhar com eles algum dom espiritual, eu quero estar com eles. Paulo orava incessantemente por isso. Deus ainda não havia permitido. Deus quis que Paulo saísse da Ásia, fosse para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele fosse para o templo. No templo ele foi agarrado pelos judeus, criou-se um tumulto, ele foi preso, passou por 3 governadores, apelou para César, aí Deus levou ele para Roma, preso. E lá na prisão, ele escreve essas 4 cartas memoráveis que abençoam minha vida e a sua, e já abençoaram a vida de milhões de pessoas. Lá na prisão, ele pregou o evangelho e muitas vidas foram salvas, porque, irmãos, você pode fazer planos, querido, mas quem diz sim ou não é o Senhor. Eu preciso confiar nele. E aí a gente se frustra, não é? Quando a gente faz algum plano e não dá certo, nós temos o hábito de nos frustrar e ficarmos emburradinhos, porque as coisas não aconteceram do jeito como eu gostaria que acontecesse. Aprenda com Paulo a se submeter à soberania de Deus.
Porque Deus, na sua infinita soberania, vai ouvir o que você tem a dizer. Mas Ele pode dizer sim e Ele pode dizer não. Você não vai. Você não vai comprar. Você não vai fazer. Você não vai ter. Você não vai falar. Paulo, você vai para Roma, mas não do jeito que você quer. Você vai para Roma do jeito que eu quero. Porque os planos pertencem a nós. Mas a resposta vem sempre do Senhor. Isso me serve de consolo, sabia? Sabia que isso me serve de consolo? Porque se Paulo, o todo-poderoso Paulo, o maior cristão que já pôs os pés nessa terra, teve os seus planos mudados, recebeu nãos de Deus, quem sou eu? Hoje nós temos aí uns engraçadinhos, não tem? Não tem por aí hoje uns engraçadinhos de plantão? Com todo respeito aqui, mas tem uns engraçadinhos de plantão por aí que ficam dando ordens em Deus. Eu determino. Eu declaro. Desce daí, filho. Quem sou eu para dar ordens em Deus? Quem eu estou pensando que sou? Para que simplesmente porque eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Existe um Senhor no céu, dono de todos. E se Ele falar não, é não. Se Ele falar não vou fazer, não vai fazer. Se Ele falar não vou curar, não vou curar. Hoje à noite eu quero convidar você a estar aqui. Hoje à noite nós vamos estudar o Salmo 91. E você verá que nem sempre as coisas acontecem do jeito que eu acho que vão acontecer. O Salmo 91 tem sido incompreendido por muitos cristãos. Muitos têm entendido o Salmo 91 de forma errada. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer da soberania de Deus. E Deus pode simplesmente dizer sim, não por minha causa, mas porque Ele tem um propósito no sim, ou Ele pode dizer não, porque Ele tem um propósito no não. E Ele disse para Paulo, filho, você vai para Roma, mas se prepara, porque você vai para Roma de uma forma diferente. Você vai preso. Qual seria a nossa reação? Porque Paulo foi avisado disso. Paulo usou um profeta para falar. O homem que for para Jerusalém vai ser amarrado, como esse cinto está amarrando aqui, vai sofrer, vai ser entregue nas mãos dos judeus. Aí ele fala assim, olha gente, eu não tenho a minha vida por preciosa não, vocês acham que eu estou com medo disso? Eu estou pronto até a morrer por causa de Jesus. Agora se Deus falasse para mim assim, olha, eu vou ter que usar você, e você vai passar por uns maus bocados, porque eu quero te usar, mas eu só vou te usar desse jeito. Como seria a nossa reação? Pois Paulo foi para Roma do jeito que o Senhor queria, e o Senhor o usou de maneira maravilhosa. Maravilhosa. Por isso, querido, não tenha medo de deixar Deus na direção da sua vida. Não tenha medo de deixar Deus assumir o controle da sua vida. Nem tudo vai acontecer do jeito que você quer, mas você se tornará aquilo que Deus quer. Você será aquilo que Deus quer. A glória de Deus será, de alguma maneira, alcançada através da vida daquele que reconhece que Deus é soberano. Que Deus tenha misericórdia desses que acham-se no direito de dizer ou de declarar ou de afirmar que as coisas vão acontecer, porque eles podem se deparar com o juízo de Deus. Porque hoje está assim de pessoas que querem a todo custo chamar para si uma autoridade que não lhes pertence. Encerrando esse bloco, Paulo vai dizer no versículo 14, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Por que Paulo queria ir lá em Roma? Ele desejava conhecer a igreja de Roma, ele amava a igreja, mas ele se sentia devedor. Um homem que lutou com todas as suas forças para destruir o cristianismo e foi alcançado pela graça de Deus, ele agora se sentia um devedor, ele queria pregar para todo mundo. Ele queria evangelizar todo mundo. E Paulo não escolhia pessoas para evangelizar. Ele vai dizer, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros.
Aqui, quem são gregos e bárbaros? Gregos era a elite intelectual, era a inteligência, era a filosofia, eram as pessoas estudadas. E bárbaros, naquela conjuntura, eram todos aqueles que não falavam a língua grega, que não tinham o conhecimento grego. Paulo está dizendo, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Olha só o que eu acabei de dizer para você, aí, logo em seguida, tanto a sábios como a ignorantes. Todos precisam ouvir o evangelho. Eu sou devedor, eu preciso pregar, eu não consigo ficar com isso para mim. Eu tenho que falar, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu vi uma frase essa semana que me balançou do começo ao fim. Veja só que frase tão simples e tão verdadeira. Olha só, evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde ele encontrou pão de graça. Se evangelizar. Rapaz, ali ó, naquele lugar, me ofereceram um pão de graça, eu estou saciado. Mataram a minha fome. Quem? Um homem chamado Jesus. Se evangelizar. Quando um mendigo encontra pão, ele quer contar para os colegas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive lá na antiga rodoviária de Divinópolis. Não sei quantos conheceram a antiga rodoviária. Isso foi lá pelos anos 92, 93. Eu estava na rodoviária, esperando um ônibus. Chegou um rapaz perto de mim, bem maltrapilho, bem sujo. Não pediu dinheiro. Ele falou para mim assim, ô moço, se eu te pedir uma coisa, o senhor faz? Eu falei assim, pode falar, se eu puder eu te ajudo. Será que o senhor poderia pagar um pastel ali para mim? Eu estou louco para comer um pastel, rapaz. E eu, primeiro amor, aquela coisa de querer, não é? Recém-chegado na igreja, nessas épocas. Vamos lá, vou te pagar um pastel. Eu vou fazer mais por você. Vou pagar um suco de laranja também. Dá um suco de laranja para ele e um pastel. Naquele momento, sabe o que ele fez? Ele foi lá fora, com o pastel na mão, o suco de laranja, deu um assovio, e chamou mais uns 5. Comida de graça! E veio mais uns 5. E eu tive que pagar pastel com suco para 5. Aconteceu isso comigo. Por quê? Eu matei a fome do camarada e ele queria ajudar os companheiros e se evangelizar, gente. Quando você recebe a graça de Deus na sua vida, você se torna devedor também. Eu quero anunciar isso para outros. Eu quero falar da graça de Deus para outros. Eu quero que os outros conheçam o que eu conheci. Eu quero que os outros tenham um encontro que eu tive. É por isso que Paulo está dizendo aqui, eu sou devedor. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Não importava onde, ele queria ir para a Espanha, ele queria falar de Jesus, ele queria tornar o nome de Jesus conhecido, ele queria falar da graça, ele queria falar de perdão, ele queria falar do amor de Deus, ele queria evangelizar. Paulo não pensava noutra coisa, Paulo respirava evangelismo. Eu fico pensando, será que existe dentro do nosso coração esse desejo de falar de Jesus para as pessoas? Aprendi aqui algumas aplicações, eu encerro com essas aplicações, versículos 8 a 15, queria pensar com você sobre algumas aplicações. A primeira, como queremos ser reconhecidos nessa cidade? Qual tem sido o nosso ponto de destaque? O que é que você acha que se destaca na igreja? O que você acha? Ah, pastor, eu gosto lá das pessoas, eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano, eu gosto do ministério infantil, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tudo bem. Mas o que é que se destaca? Eu oro para que o que se destaque nessa igreja seja a nossa fé. Eu peço isso a Deus. A segunda lição que eu aprendi, qual sentimento tem prevalecido em nosso coração? Temos amado a igreja, temos tratado a igreja como algo indispensável em nossa vida, temos orado por ela.
Paulo orava pela igreja. Paulo orava pelos Tessalonicenses, pelos Colossenses, pelos Coríntios, pelos Efésios, pelos Gálatas. Paulo orava por todas as igrejas. Ele orava porque ele se preocupava com a igreja. Meu querido, insira a igreja nas suas orações. Ore pela igreja. Não se esqueça de orar pela igreja. Ore pelos líderes, ore pelos diáconos, ore pela vida financeira, ore pelas mensagens, ore pelas pregações que são preparadas na igreja, ore pelo pastor, ore por esse projeto que nós fizemos agora, de criar um canal. Minha intenção aqui não é aparecer, minha intenção é evangelizar. Porque eu sou um mendigo que um dia encontrou a graça de Deus e eu quero que mais pessoas encontrem. E a última lição que eu aprendo aqui: como temos lidado com os nãos de Deus? Temos aceitado sua vontade de bom grado? Quantos nãos você já recebeu de Deus? Já recebi um amontoado de nãos, e todos eles foram bênção na minha vida. Todos eles. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã.